Jó, capítulo 1, versículo 6. Vocês viram o que pensa agora aí, ó? Vento não falta. Até para espalhar aqui a página da Bíblia agora. Louvado seja o Senhor. Tem coisa que a gente acha que está tão distante, tão impossível de acontecer. A gente projeta, a gente sonha um determinado tempo, um momento da nossa vida. Eu tinha um sonho, há um tempo atrás. O Cauã sabe disso aí. Eu tinha um sonho de trazer um dia esses dois para cantar aqui na igreja. Um dia. Há uns dias atrás eles foram cantar lá em casa. A gente fez um churrasco, eles estiveram lá. Agora eles estão sempre aqui. Agora eles estão até enjoados. Janderson, semana passada, nem quis vir aqui. É nada, estou brincando. Um dia eu pensei, a gente vai ter ventilador na igreja. Aí eu tentei dar um jeito, fazer alguma coisa para a gente colocar. E não deu certo naqueles dias. Ficou muito longe do que eu imaginava que a gente ia conseguir. Aí eu deixei, não pensei mais. Não pensei assim, não fiquei preso naquilo. Porque eu escolho colocar os meus olhos, o meu coração nas coisas que trazem esperança. Eu não sou louco, eu não sou doente. Eu enxergo igualzinho você. Quando luta aparece, quando problema vem, a gente vê do mesmo jeito. Mas eu descobri que a gente pode escolher para onde é que a gente quer olhar, o que é que a gente quer enxergar. E para onde os nossos olhos apontam, normalmente é aonde a gente vai, é a caminhada que a gente segue. Aí eu escolhi olhar para frente. Aí uns dias atrás a dona Zefinha veio e falou, comprei os ventiladores, eu não pedi, nem falei, nem pedi mais nada. Como não crer que aos seus amados Ele dá enquanto dorme? Você entende ou não? Essa semana você está vendo o andaime ali atrás? Essa semana a gente vai colocar as caixas de som aqui em cima. A gente tinha duas. Aí esses dias um amigo meu, nem queria que falasse disso, mas ele falou, eu tenho duas caixas lá, será que ajuda? Ele arrumou duas caixas para a gente. E agora a gente vai ter caixa aí no fundo, para essa bênção desse barulho das motos aí não atrapalhar você de ouvir a palavra. Porque o louvor é maravilhoso e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando você entra aqui, a primeira coisa que a gente faz é louvar. E se você louvar, quanto mais entusiasmo você colocar no teu louvor, mais perto você vai sentir o teu coração de Deus. Diga glória a Deus. E é o que abre a porta, é o que começa tudo. Mas o que transforma é a palavra, porque a palavra é a presença de Deus dentro da gente. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Aqui está o diálogo. Para quem já é de igreja, para quem já frequenta, talvez um dos mais conhecidos. O livro mais conhecido. Eu estava assistindo algumas coisas a respeito de Jó, do livro de Jó. Eu achei incrível. Uma das pessoas que eu estava ouvindo lá, que eu estava assistindo, disse que há pessoas no meio dos teólogos que acreditam que Jó não existiu, é uma parábola, Jó nunca existiu. Sinceramente, para mim não interessa se Jó existiu ou deixou de existir. Porque o que vale é a lição que a palavra de Deus me passa. Aí eu costumo todo dia mandar um versículo, uma passagem para as pessoas, para que elas comecem o dia delas com a esperança delas em Deus um pouco mais viva. E essa madrugada eu li um versículo que diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de força, de ânimo, de vigor.
de coragem. E quando ela fala de tesouro, ela fala de recurso, daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho, daquilo que eu consigo. Eu e você, quando falamos de tesouro, a gente está referindo às posses que uma pessoa tem. E tem momento que a gente pensa, se eu tivesse o que fulano tem. Às vezes alguém vem e fala assim, fulano está preocupado com isso, com aquilo, e a gente imagina, preocupado? Com o dinheiro que ele tem, com as coisas que ele tem, com o lugar que ele ocupa, a influência que ele tem. Se eu tivesse metade daquilo, eu não tinha preocupação nenhuma, e a gente nem imagina o que está dentro. O problema não é o que está fora, e é o que a gente vai descobrir aqui agora. Há uma grande diferença do lado de fora e do lado de dentro. E aí, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Na sua está escrito assim também? No dia que Deus reuniu os filhos dele, o diabo foi lá junto, apareceu lá também, está escrito isso também aí ou não? Sim ou não? Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Quem está falando com Deus? Quem está falando com Deus? Quem está falando com o diabo? Ah, eles estão conversando? É isso ou não? Está tendo um diálogo entre eles? Então quer dizer que o fato de Deus estar ali não fez o diabo correr, sumir, desaparecer, bater em retirada? Não. Pelo contrário, e não foi nem Deus que exigiu que ele se manifestasse. Você reparou isso aí ou não na passagem? Deus não deu ordem, manifesta aí, diabo. Não. O enxerido intrometido foi lá. Só essa primeira partezinha aqui já traz um ensinamento, uma lição. Que não basta só a gente estar dentro da igreja. A igreja não salva. A igreja não muda a vida de ninguém. O diabo não vai sair, presta atenção na palavra. O diabo não vai sair porque você frequenta a igreja. Não vai deixar de fazer tudo que ele veio para fazer. De executar a obra dele, os desígnios dele. Porque você veste uma camiseta e tem título de obreiro. Coloca uma gravata e as pessoas te chamam de pastor. Que você leu 50 vezes a Bíblia. Coloca um terno. Tem palavra eloquente. Consegue contagiar as pessoas com seus gritos. O diabo não foge por causa disso. E não é a primeira e nem a única vez que ele vai fazer isso, não. E para aqueles que são contrários ao Antigo Testamento, se você for depois lá em Mateus capítulo 4, já com Jesus, Satanás faz a mesma coisa. Ele vai lá e vai de encontro a Jesus e conversa com Jesus. E tenta persuadir Jesus. Porque quando ele vê que Jesus está ali na forma humana, na carne, debilitado pela fome, ele tenta falar para Jesus: transforma a pedra em pão. Leva Jesus no alto do templo e fala para Jesus: ó, se você hoje dobrar o joelho aqui, se você aceitar a minha sugestão, se for por mim, se você se deixar levar pelo que eu estou falando aqui agora, tudo isso aí é seu, ó. Se prostrado me adorar, te dou tudo. E sabe como é que Jesus repreende o diabo? Não é porque Jesus tem um sangue precioso, não é porque Jesus é o Filho de Deus, não é porque o nome dele está acima de todos os nomes. É porque Jesus traz dentro dele a presença de Deus, o Espírito Santo.
a força viva do Deus vivo, que sustenta a gente quando faltam todas as coisas. Quando o nosso corpo se debilita, quando a vontade da nossa carne é de jogar tudo para o alto, é de desistir, porque isso acontece com a gente todo dia. Você pode morar dentro da igreja, planta bananeira lá no monte, vive lá, faz jejum todo o tempo, se santifique da maneira que você achar. Se você não tiver a presença de Deus, não vai adiantar de nada, porque a carne é fraca. Quem está entendendo alguma coisa? E Jesus repreende Satanás na palavra, porque a palavra está dentro de Jesus. Está faltando pão, está faltando o amigo, está faltando a igreja, está faltando o apoio, está faltando as parcerias, está faltando as comitivas. Mas é lá no deserto, quando falta tudo do lado de fora, que aquilo que está do lado de dentro é que faz toda a diferença. Eu não sei o quanto do que você tem ouvido aqui você tem levado para viver lá fora, mas a única coisa que vai te sustentar lá fora é a palavra que você conseguir viver lá. Quem está compreendendo? Deus pergunta para o diabo: onde você estava? Por onde você estava andando? O que você estava fazendo? Falou: eu estava na terra, eu estava passeando por ela, eu estava rodeando ela, eu estava verificando, os meus olhos estavam nas pessoas que estão lá. Eu estava olhando para a tua imagem, para a tua semelhança. Eu estava olhando para aquele povo que o Senhor criou. Eu estava vendo aquelas pessoas a que o Senhor atribui tantas coisas. Porque em algum lugar está escrito que os teus olhos passeiam pela terra. E eu fui lá ver o que é que o Senhor consegue enxergar. E aí Deus faz uma pergunta para o diabo. No versículo 8 ele diz assim: o Senhor disse a Satanás: você reparou? Presta atenção nisso, porque é o entendimento que faz a diferença. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Quantas juntas de boi o Senhor falou que Jó tinha? Quantas pessoas trabalhando para Jó Deus falou que tinha? Hein, gente? Quais posses Deus fala para Satanás que Jó tem? Nada. Porque Deus, quando lembra de Jó, Deus enxerga em Jó o caráter, o que está dentro, o que os meus olhos e os seus olhos não veem. Eu te conheço de vistas. Alguns aqui eu até vou na casa, e você conhece a mim pelo que você vê e aquilo que eu deixo transparecer. Você nunca me viu desesperado, você nunca me viu preocupado, com medo de como vai ser, do que vai acontecer. E aí de repente passa na cabeça de uns e outros que nós não temos esse sentimento, mas a gente tem, e muito. Do lado de fora, ninguém é diferente de ninguém. E Satanás consegue enxergar exatamente isso. O diabo reconhece o ser humano do lado de fora. O diabo entende que todos nós somos exatamente iguais. Presta atenção nisso. Deus fala para ele: você olhou Jó? Observou Jó? E o diabo, achando que tinha visto, observado, prestado atenção, disse: eu vi. Deus falou: ele é íntegro, nada contamina, nada mistura, não entra nada dentro dele que o faça desviar. Ele é reto, ele anda por um caminho, ele trilhou, ele escolheu um caminho e segue nele. Jó teme a Deus. Sabe o que é temer a Deus? Temer é ter medo.
Mas quando se trata de temer a Deus, é respeitá-lo por amor. Quando você não prejudica o outro, você está fazendo isso porque você ama a Deus e coloca a Deus acima de todas as coisas. Quando está diante de você a oportunidade de fazer o mal, de praticar a injustiça, de fazer o que não presta, de cometer ali o adultério, e você opta, escolhe por não fazer, você é livre, pode encher a tua cara, frequentar o lugar que você quiser. Você é livre, você não precisa estar aqui. Você não precisa fechar os olhos, você não precisa adorar a Deus. Você não precisa estar na igreja domingo à noite, muito menos de manhã. Alguém escolheu não estar, olha a cadeira vazia. E aliás, muitos escolheram não estar. A escolha é sua, você é livre. Quando você escolhe fazer, você o faz por temor a Deus. Porque teu amor a Deus te impede de entristecê-lo com atitudes que você sabe. Quem está entendendo alguma coisa? Isso é temer a Deus. Eu abro mão de fazer o que não presta, podendo fazer, porque eu considero primeiro agradar a Deus antes de qualquer coisa, até de mim mesmo. Deus está enxergando isso em Jó e falando para o diabo, mas o diabo não consegue entender isso. É difícil entender coisas que nós não temos, que nós não fazemos. Hoje eu perguntei para uma obreira aqui, eu falei assim, você tem problema em subir em escada? Pai Yasmin. Ela falou não. Eu falei, então vou dar uma incumbência para você. Sempre na limpeza, você vai ser responsável de limpar essas arandelas aí, ó. Parece que não, mas isso precisa de limpeza também. Aí você sobe na escada, pega um pano não molhado, mas úmido, e aí você limpa todas elas, uma por uma. Aí eu perguntei para ela assim, depois que ela falou amém, sim senhor e tal. E não é um sim senhor se sujeitando ao homem. É entendendo que Deus está colocando na mão, por mais simples que seja, querer agradar a Deus em todas as coisas. Aí eu falei assim, ô Yasmin, ela já estava saindo. Isso que eu te pedi, qual foi a palavra que eu falei para você? Eu estou te explorando com isso, é uma exploração te pedir isso. Ela falou, não, eu faço por amor. Mas aí ela fez um comentário, alguém, eu nem sabia disso. Cauã estava perto e ouviu. Eu nem sabia. Aí ela falou assim, teve uma pessoa da minha casa que falou isso aí para mim. Falou, lá na igreja eles ficam te explorando. Porque ela está cedo, não só ela, os demais também. Chegam cedo, passam o dia, muitos deles vêm bem mais cedo, levanta a porta, faz culto, passa o dia aqui, limpa a igreja, limpa o banheiro, recolhe o lixo. E eles não fazem isso que eu fico com um chicote neles, não. Fazem pelo amor que eles têm, pelo temor que eles têm, pela entrega, por aquilo que eles acreditam estar agradando a Deus. E espero que assim continue. Porque ou fazem isso, ou vão fazer aquilo ali, ó, que aquela turma fica fazendo ali. Sabe por que alguém da casa dela falou, perguntou, sugeriu? Eu já ouvi isso na minha casa. Você passa o dia naquela igreja, ninguém te dá nada, nem um pão, você passa fome o dia todo. Não dá nem um copo de água se você não for beber lá na torneira, é verdade. Mas quem disse que eu estou lá fazendo por causa disso? Eu estou feliz da vida, porque quando eu faço para Jesus, eu faço para o meu Deus. E isso me completa, isso me entusiasma, isso me faz feliz. Se você não estiver fazendo para agradar a Deus, se torna pesado e você não vai ter alegria. Você vai embora, TV, ainda vai achar ruim, porque o alto, pastor grita, demorou demais, estava quente demais, não gosta, ali não volto mais. Não volte, é uma escolha sua. Eu gostaria muito que você estivesse aqui todo dia. Mas teve gente que foi embora. Por essa ou por aquela razão. Na verdade foram porque quiseram. Foram por uma escolha. Você veio e está aí porque você escolheu.
E nisso você está agradando a Deus. Se os olhos do Senhor verdadeiramente passam pela terra, como a palavra dele diz que passam, Deus está enxergando em você o temor dele. Está se agradando disso. Por mais simples que seja o teu gesto. Mas o diabo não consegue entender, porque ele não tem. Ele não sente. As pessoas não conseguem entender o que é fazer por amor, porque na cabeça delas isso não entra, elas não sentem. É difícil demais entender aquilo que não está dentro da gente, aquilo que não faz parte da nossa vida. Quem está entendendo alguma coisa? E Deus falou uma coisa muito interessante a respeito de Jó. Ele se desvia do mal. Quem se desvia? Quem se desvia? Mas e o mal? E o mal? E a morte? E a fraqueza? E a tristeza? E a doença? E a angústia? E as perdas? Os danos? Os ressentimentos? As desavenças? Nada disso se desvia de nós. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Tudo isso vem sobre a vida de todos. Nada é diferente, porque do lado de fora a vida é igual para todo mundo. O diabo vai dizer para Deus: sabe por que ele teme você? Sabe por que ele faz tudo isso? Sabe por que o Senhor olha para ele e vê tudo isso? Porque o Senhor abençoa a vida dele. Porque o Senhor abençoa a obra das mãos dele. Porque tudo que ele faz dá certo. Ele tem saúde, a casa dele é cercada, os bens dele ninguém toca. Tudo que ele faz vai para frente. Isso é o que o diabo enxerga quando ele olha o ser humano num todo. Todos nós somos iguais do lado de fora. Quer um exemplo? Se você recebeu a notícia agora, qualquer um, que alguém que você ama morreu, na hora você vai se entristecer. Você não é diferente de quem está do seu lado. Quando o dinheiro não dá, e a dívida está volumosa, quando a coisa começa a ser ameaçadora, você se aflige. Ou eu estou falando alguma bobagem? A pessoa do seu lado pensa exatamente como você. Ela não é diferente de você. O problema do diabo é que ele enxerga do lado de fora. Ele acomete as pessoas das mesmas coisas. Ele tenta falar para Deus que o fato de Jó servir a Deus, andar com Deus, estar com Deus, não blasfemar contra Deus, fazer as orações dele na madrugada, era pelo simples fato que tudo que ele fazia dava certo. Sabe por que o diabo falou isso? Porque a maioria das pessoas age assim. A maioria das pessoas é desse jeito. De toda a humanidade que os olhos de Satanás conseguiu alcançar, ele viu exatamente isso. Mas na hora que a porta fechava, o coração se entristecia, o espírito amargurava, a alma se enfraquecia e a pessoa blasfemava. Quando a saúde era abatida, quando a doença vinha, a pessoa se entristecia, se amargurava. Quando os problemas aconteciam, os obstáculos, as barreiras vinham, as pessoas se angustiavam, se enfraqueciam e partiam, saíam, buscavam seus próprios caminhos, reclamavam de Deus. Como ele viu isso na grande maioria, ele entendeu que todo mundo era igual. Ele olhou para Jó e ele falou: esse aí é mais um como qualquer outro. Mas ele não conseguia saber o que é que estava dentro de Jó. A diferença estava dentro de Jó. Alguém vai dizer assim: Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu todas as coisas do lado de fora. Coisas que nós perdemos hoje, mas que com fé em Deus e perseverança da nossa fé, nós reconquistamos todas elas na nossa vida, na nossa caminhada. Só que você tem que ter força para não desistir. Quem está entendendo? Aí está a diferença. Porque essa força não vem de fora. Às vezes a gente está aqui em cima do altar
e se esgoela, grita, fala, canta, solta a voz, solta a sua voz, ora bem forte, fala com Deus, levanta a mão, busca. A gente está tentando do lado de fora forçar uma situação para que as pessoas façam. Ainda que você levante as mãos, feche os olhos e grite bem alto, se isso não vier da tua alma, não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Nenhuma. Se você está sentado aí por estar, porque alguém te chamou para não contrariar alguém que você gosta, amém. Tua recompensa é essa. Você conseguiu, você agradou a pessoa que você ama. E Deus não viu absolutamente nada em você, nem em mim. Porque Deus não olha para o lado de fora. Quem olha para o lado de fora é o diabo. E como ele olha para o lado de fora, ele começa a cercar a gente de coisas aonde ele tenta encontrar em nós as fraquezas, a debilidade. É uma porta que fecha aqui, é uma luta que levanta ali, é um problema dentro de casa acolá, é uma dificuldade financeira do outro lado, é alguém que reclama, fala mal, faz isso, faz aquilo, é uma dor que aparece, é um tumor que surge, é uma notícia que chega, é um diagnóstico que vem, alguma coisa para atormentar. E aí a gente começa a se questionar, porque aquele que do lado de dentro não tem essa diferença, é igualzinho a qualquer um do lado de fora. Por que isso? E questiona. Eu vou na igreja, eu estou lá, pego envelope, dou dízimo, dou oferta, por que não acontece? Não acontece porque quem faz acontecer é Deus, e Ele não está aí, não tem como acontecer. Se Ele não tiver, não tem como acontecer. Não tem como acontecer cura se Deus não estiver presente. As pessoas acham que é só levantar a mão para o alto. Não é assim. Porque quando você sair daqui hoje, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Porque Deus é contigo e vai te dar vitória. Mas do outro lado vai estar o diabo tentando de todo jeito fazer você tropeçar. Nos seus pensamentos. Na forma com que você acha que entende as coisas. Aí ele falou para Deus, tira tudo que ele tem. Toca na família dele. Causa algum prejuízo dentro da casa dele. Toca lá, tira lá os bens que ele possui. Faz ele enfrentar uma dificuldade. Faz ele passar por um tempo difícil. O Senhor vai ver se ele blasfema ou não contra o Senhor na sua face. E Deus fala para ele, vai. Tudo que ele tem está na sua mão. Tudo que ele, porque o diabo nunca vai conseguir tocar naquilo que Jó é. A questão não é o que você tem, mas é quem você é aos olhos de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? E aí vem a pergunta, quem você tem sido? Porque o diabo consegue tocar lá. E algumas das coisas que acontecem, o próprio diabo provoca. Mas a pior perda, que é a morte dos filhos, se você ler aí, você vai ver que diz assim, veio um vento dos 4 cantos. Quem deu ordem para o vento que parasse? Quem deu ordem à tempestade que cessasse? Quem deu ordem ao mar que se acalmasse? Tem coisa que acontece porque é o próprio Deus trabalhando na nossa vida. Num primeiro momento parece prejuízo, parece dano. Mas a palavra diz que a glória de Deus está lá na frente para se revelar na nossa vida. De repente eu estou falando com gente que está passando por um momento difícil. De perda, de dano, de tristeza, de angústia, de vazio, frustração, decepção. Quem você tem sido aos olhos do Senhor? Porque se diante dos olhos de Deus Ele encontrou dentro de você algo que desperta nele alegria, Ele vai habitar dentro de você. E aí aquilo que está dentro de você vai fazer a diferença diante de tudo que você está atravessando hoje. Hoje ou vier atravessar depois. Está dando para entender alguma coisa, gente? Sim ou não? Aonde está a diferença?
do lado de fora a gente é exatamente igual. O diabo fez isso, fez aquilo, não se sentiu satisfeito, foi lá, falou que Deus tinha preservado a saúde. Aí Deus falou: pode tocar na saúde, isso que você acha, toca também, faz lá o que você acha que deve fazer. Jó adoece, se raspa com um caco, diz a palavra que ele cheirava mal, o hálito dele ninguém aguentava. A mulher fala para ele: por que você continua íntegro? Por que você preserva dentro de você essa convicção sua com Deus? Porque o que está dentro da gente ninguém muda, do lado de fora muda. E as pessoas abandonam, desprezam, abrem mão, porque o que elas têm e conhecem é do lado de fora, não do lado de dentro. E a atitude de Jó demonstra o que está dentro dele. A atitude de alguns demonstra o descaso de alguns, a descrença de alguns, o desprezo de alguns, o egoísmo de alguns. Demonstram bem o caráter, o tipo de gente que aquela pessoa é. Está dando para entender? No que se trata, no que diz respeito a mim e a você. Bom, se você não gostar de mim, ou se eu não gostar de você, se você não gostar da igreja, se o que eu estou pregando não entra no teu coração, não desperta a tua fé, amém, glória a Deus. Você tem igreja aqui do lado, você tem igreja um pouco mais para cima, um monte lá para baixo, você vai, se você quiser, é uma escolha sua. Mas se Deus não alcançar o seu coração, você vai encontrar satisfação em quê? Força no quê? Mudança no quê? O que é que te resta? O que é que me resta se eu não encontrar em Deus aquilo que supre tudo o que eu preciso? É isso que Deus tem a oferecer para nós. E Jó entendeu isso e fez disso a sua riqueza. E por causa disso ele era próspero em tudo que ele fazia. Houve um tempo de perdas, houve um tempo de danos, houve um tempo de tristeza, houve um tempo de luto. Mas lá no final da história vai dizer que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Porque Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa ou imagina. A questão é: você vai estar de pé para chegar no final da caminhada? Só se a força de Deus estiver dentro do teu coração. Quando tudo de errado, quando tudo dá errado para Jó, ele não pega as coisas dele e vai embora. Ele não abandona a família em casa e vai buscar no baile, na bebida, na garrafa, na prostituta, nos amigos, na carreira de pó, numa bituca de maconha. Ele não vai procurar num cachimbo com crack. Ele não vai procurar no mundo, ele não vai procurar nas coisas que cercam, no copo de bebida. Ele cai com a cara no chão e adora a Deus. Ele se aproxima de Deus, ele busca a Deus, porque ele sabe, a única coisa capaz de me erguer desse chão é a presença de Deus. Quando você sair daqui hoje, a única coisa que vai dar para você a força que você precisa é a presença de Deus. Não espera chegar em casa para sentir alguma coisa. Leva dentro de você aquilo que vai transformar o ambiente da tua casa. Não espera chegar no teu trabalho para lá sentir que houve uma diferença. A diferença está indo dentro de você. A diferença é na tua família. A diferença é na tua saúde. Você está levando ou não dentro de você. Quem entendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar.